Anota aí, com Diego Amorim. De hoje em diante, temos o Anota Aí com o Diego Amorim todos os dias aqui no nosso Nova Manhã, com aquela pegada de informações às quais a gente tem que se atentar aqui ao longo dos dias, refletir sobre movimentações políticas no nosso cenário nacional. Tudo isso o Diego vai trazer para a gente, como já o fazia ao longo da nossa semana. E para hoje, o Diego tem uma apuração sobre uma confusão na política do Maranhão. Confusão essa que, inclusive, pode esbarrar na atuação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é isso, Diego? Olha essa história, Ariane Bittencourt e você ouvinte. Existem procuradores do estado do Maranhão que estão cedidos ao Supremo Tribunal Federal para atuarem no gabinete do ministro maranhense Flávio Dino, o último ministro a ser indicado aí pelo presidente Lula. O jornal O Estado de São Paulo trouxe em primeira mão essa história que eu apurei, confirmei e avanço aqui. Esses procuradores estão sendo acusados pelo governo do Maranhão de acessarem o sistema lá do governo local para acessar documentos e, a partir desses documentos, embasar ações contra o governo do Maranhão. Eu lembro a você que o atual governador do Maranhão, que é o Carlos Brandão, ele era muito próximo do ministro Flávio Dino. Mas eles romperam. Mais uma dessas histórias em que você hoje é amigo, amanhã você é inimigo na política. Então, Carlos Brandão e o Flávio Dino estão hoje em grupos opostos. Já foram aliados, não são mais. O Estadão trouxe na sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo, um caso específico em que esses procuradores cedidos ao STF, no gabinete do Flávio Dino, estariam acessando uma ação específica lá, um documento específico do governo do Maranhão. O que eu trago de novidade, Ari? Segundo o governo do Maranhão, que vai iniciar oficialmente, vai abrir hoje, segunda-feira, dia 31 de março, uma investigação oficial para acompanhar toda essa história, não seria apenas um caso, mas vários casos em que esses procuradores estariam acessando documentos do governo para embasar ações contra o governo. No sábado, inclusive, informação de bastidor que eu trago para você, nosso ouvinte, houve uma reunião, digamos assim, de emergência extraordinária no sábado pela manhã, em que as autoridades ali do entorno do governador Carlos Brandão se reuniram justamente para saber como é que eles iam tratar desse assunto. É uma guerra política que tende a crescer. O governador Carlos Brandão está sendo muito pressionado a deixar o governo para se candidatar ao Senado em 2026, abrindo espaço assim para que o seu vice seja o candidato natural à reeleição lá no Maranhão. E o vice é ligado a quem? Ao grupo político de Flávio Dino. Então tem toda uma discussão aí. Os dois assessores, esses dois assessores do Flávio Dino, que são procuradores licenciados lá do Maranhão, ao Estado de São Paulo, negaram irregularidades e disseram que estão acessando documentos que são públicos. Eu não quero fazer juízo de valor, Ari, e entrar no caso específico do Maranhão, mas por que eu trago para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil essa história hoje, neste início de semana? A gente tem a LOMAN, que é a lei lá da magistratura, a gente tem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem, em tese, os órgãos de controle aí do judiciário. Eu não vou citar nomes, mas a partir dessa história, que, repito, será investigada e eu não vou fazer juízo de valor especificamente sobre esse caso, eu queria trazer uma listinha, Ari, de cuidados que ministros de tribunais superiores aqui em Brasília, também não vou nem restringir ao STF, vou falar do STJ, do STM, do TSE, ministros de tribunais superiores, cuidados que eles deveriam ter. Muito e você, ouvinte, vai junto comigo refletir sobre isso. Eu não vou nem dizer que não pode, mas são cuidados. Ariane Bittencourt e ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Ministro de Tribunal Superior não teria que ter candidato, não teria que ter grupo político em estado algum. Eu não vou cair na ingenuidade de achar que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é uma casa estritamente jurídica. É uma casa política, é um dos poderes da República. É claro, é evidente, ouvinte, que tem política no Supremo Tribunal Federal e ninguém nega isso. Até porque os ministros são indicados por presidentes da República. O que não pode é escancarar. Tem um respeito com a gente. Tem ministro de Supremo que inaugura obra do lado de parente que é político no seu estado. Eu não vou citar nome aqui, mas talvez o nosso ouvinte saiba. Tem que tomar cuidado com essas reuniões de madrugada em Brasília para conversas políticas, sobre ações em andamento no Supremo, sobre projetos de lei em gestação no Congresso Nacional.
tem que decidir se é ministro do Supremo ou se é político, raiz. Tem que decidir se é ministro do STJ ou se é lobista de deputado e senador. Desculpe falar assim, mas as reuniões da madrugada precisam demandar cuidado dos excelentíssimos senhores ministros de tribunais superiores. Além disso, Ariane, ministro tem que cuidar dessa relação com advogados. Não pode advogado de bermuda no corredor do Supremo Tribunal Federal no fim de semana, como a gente já viu. Não pode ministro de Supremo do STJ participar de converscote com advogados sexta-noite, sábado à noite, tomando uísque, fumando charuto junto, de ação que vai ser julgada na semana seguinte. E isso acontece em Brasília e não acontece e não é de hoje. Não pode ministro ter escritório de advocacia amigo, entre aspas, o escritório preferido daquele gabinete do ministro do STJ, por exemplo. Precisamos tomar cuidado com os escritórios de advocacia de parentes e familiares, que muitas vezes atuam como interlocutores de ministros de tribunais superiores em Brasília. Isso todo mundo sabe. Ações que são tratadas por escritórios de filhos de ministros de tribunais superiores, Ari. A gente não pode normalizar isso, a gente não pode naturalizar isso. Eu não estou dizendo que necessariamente o fato de um escritório de advocacia ligado a um ministro, isso tenha ilícito, isso tenha algo antirrepublicano. Não, mas isso acende um alerta. Isso é um cuidado que um ministro deve ter para o seu bem, para o bem do seu próprio trabalho. Não pode ministro de Tribunal Superior, Ari, ser padrinho de casamento de réu. Não pode. Quantos casos de impedimento você, ouvinte, ouviu nos últimos tempos aqui no Brasil, de ministro dizendo, olha, eu não vou julgar, eu não me declaro apto a julgar isso aqui porque eu sou colega, sou conhecido do réu, da vítima. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi isso. Para concluir, cuidado, ministro de tribunais superiores, é preciso cuidado com essas palestras, com esses eventos no exterior, com o excesso de entrevistas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, não é? Falaram tanto da vaidade na Lava Jato, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, e também, de novo, aqui não vou entrar no juízo de valor, é para gerar reflexão, mas existem muitos outros ministros de tribunais superiores em Brasília que, tomados pela vaidade, fazem algo muito, infinitamente pior do que foi feito do ponto de vista de vaidade na época da Lava Jato. E para concluir, Ariane Bittencourt e ouvintes aqui no meu Anota Aí dessa segunda-feira, é preciso que ministros de tribunais superiores tomem cuidado com os negócios que eles têm fora do STF. Cuidado com o tráfico de influência. Repito, eu estou dizendo aqui só cuidados, não estou dizendo não pode. Poderia estar dizendo não pode, é um absurdo o ministro do Supremo ter negócio fora do Supremo. Não sei se é um absurdo ou não. O cara tem a vida dele, fora do Supremo também. Agora, cuidado para não usar o STF como trampolim, ou o negócio que você tem fora do STF como trampolim para o STF. Anota aí, então, você ouvinte, que acompanha o jornalismo da Nova Brasil. Não se trata aqui de ataque à democracia nem ao Supremo. O Supremo Tribunal Federal tem que ficar vivo e aberto e cada vez mais forte. Não se trata aqui de depredar de maneira criminosa e golpista o Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, Ariane Bittencourt e ouvinte, nós não podemos deixar de criticar o judiciário com medo de ser encarado assim como ataque à democracia, como ataque ao Supremo. Estou fazendo críticas legítimas que eu as banco aqui no ar, no jornalismo da Nova Brasil, para que todos reflitamos. Estou pedindo cuidado aos excelentíssimos ministros de tribunais superiores, que exigem respeito e merecem respeito, e nós, população, também exigimos e merecemos respeito daqueles que comandam as cortes superiores deste país, Ari. Sensacional, baita reflexão aí para a gente começar essa semana.